Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tem aí os jogadores se apresentando para a seleção brasileira, né? Embarcando já para os Estados Unidos, né? Vindo para cá, para a Copa do Mundo, Léo Pereira, Vini Júnior, Lucas Paquetá, o Wesley, essa galera rubro-negra. Vamos acompanhar as imagens aí do Ângelo Furtado? É o Mantuan, mulher. É o Mantuan, mulher. É o Mantuan na frente lá. É Mantuan. Valeu. Léo Pereira aí, ó. Jogador Léo Pereira saindo aqui. E vai vir pra galera, hein? Chama a galera aí, Léo Pereira, hein? Léo Pereira no Hotel Hilton, hein? Valeu, Mantuan. Tá olhando todo, irmão. Vinícius Júnior! Olha o Vini aí, ó. Cria do Mengão, saindo aqui no Hotel Hilton. Saiu do carro ali, Vinícius Júnior, hein? Olha o Vinícius Júnior aí. Cria do Mengão, Vinícius Júnior, hein? Deixa o cara descer, mano. Deixa o cara descer. A expectativa é de quem é o jogador que vai sair ali, hein? O Wesley! Cria do Mengão, Wesley! E Lucas Paquetá, hein? Wesley Paquetá, hein? Autografa essa porra, filho da puta. Eu tomei um amarelo por tua culpa. A expectativa pra descida. Danilo! Olha o Danilo aí! Danilo, jogador do Mengão, hein? Danilo, a galera gritando aí o nome do Danilo. Danilo! Olha o Danilo aí, ó! Olha só, a gente tem aí uma informação importante da gente trazer. Primeiro, né, a FIFA definiu aí os uniformes da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo. Brasil e Marrocos, camisa amarela, short azul e meião branco, goleiros com uniforme inteiramente preto. Brasil e Haiti, camisa azul, short azul e meião azul, goleiros uniforme inteiramente rosa. Brasil e Escócia, camisa amarela, short branco e meião branco, goleiros uniforme inteiramente vermelho, tá? Então, essa é a programação aí, né, do Brasil na Copa do Mundo aí, programação dos uniformes. E olha, trazer aqui também o Flamengo podendo perder aí o Everton Araújo, né? Jogador aí titular, né? Pô, hoje joga demais, né? Hoje é titular do Flamengo aí, volante, né? O Flamengo podendo perder para o Milan, tá? Um profissional do scout do Milan esteve no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo e Coritiba no último sábado. O profissional foi observar, segundo o Vene Casagrande, o Everton Araújo. Até o momento, o Milan não enviou nenhuma proposta ao Flamengo pelo jogador, porém a presença do scout do clube italiano no Maracanã mostra o interesse no jovem volante de 23 anos. Então o Flamengo pode perder aí titular, né? Impressionante, jogador aí com condição, inclusive, de ser jogador de seleção brasileira para o próximo ciclo aí para a Copa do Mundo, né? O Flamengo aí podendo, né, perder jogador importante no seu meio-campo. Não só isso, tá? Não só isso, o Flamengo aí tem a possibilidade também de perder mais um jogador aí importante que, inclusive, tá na Copa do Mundo, hein? Olha só, o Matias Vinha
né, vai jogar a Copa do Mundo de 2026 com o Uruguai. Então, o Matias Vinha está convocado por Marcelo Bielsa, confirmado o Matias Vinha, e eu fiz uma apuração aqui com um jornalista argentino, amigo, que me garantiu que o River avalia pagar, ainda mais com a convocação para a Copa do Mundo, né? Cara, é um jogador aí que o River avalia muito pagar os 5 milhões, cerca de 5 milhões de dólares que tem lá na opção de compra, tá? Vale lembrar que o Flamengo fez um valor de empréstimo monetizado, mais opção de compra que chegava perto ali dos 5 milhões e meio de dólares. E aí o River já avalia pagar esse valor aí e contratar um jogador que é, né, possivelmente até titular na Copa do Mundo na seleção do Uruguai. Olha só, o Flamengo perdendo por merreca, né? Porque é um valor muito baixo. Impressionante, tá, gente? Impressionante o Flamengo podendo perder aí o Matias Vinha por cerca de 5 milhões de dólares. Aí, vamos chegar aí perto aí dos 30 milhões de reais, 28 milhões de reais o valor total. Eu acho muito pouco para um jogador aí que vai jogar a Copa do Mundo. Então o Flamengo aí, né, agora... sabendo que o jogador foi convocado, é um jogador do Flamengo, mas que está emprestado ao River Plate e que deve acabar saindo por um valor muito baixo. O River está aí se reforçando, buscando a contratação do Almada, né? Vai se reforçando aí, mirando aí, inclusive, a próxima temporada, quem sabe aí Libertadores e tudo mais. Então o River Plate contratando, e a probabilidade é essa, é contratar em definitivo aí o Matias Vinha, jogador aí de Copa do Mundo, que o Flamengo poderia ter segurado, mirando aí a Copa do Mundo e vender muito mais caro depois da Copa. E imagina se ele for titular na seleção do Uruguai. Imagina se o Uruguai com o Mago Arrascaeta avança, né? Varela jogando demais. Flamengo que poderia ter os dois laterais da seleção uruguaia, né? Depois da Copa pode perder aí, né, o Matias Vinha pro River por um valor aí ridículo, né? Para um jogador de seleção uruguaia, um jogador que está na Copa, chega a dar raiva isso aí, né? Chega a dar raiva. E o Flamengo vai perder aí mais um jogador, hein? Mais um jogador que o Flamengo vai perder. A gente vai falar sobre isso aqui agora. É o Cebolinha. O Flamengo já sabe que muito dificilmente vai conseguir vender o jogador. É uma informação que a gente tem aqui com relação, inclusive, a mercado da bola, né? Uma informação importante para a gente trazer aqui, uma apuração nossa. O Flamengo está aguardando uma proposta oficial pelo Everton Cebolinha, né? Sabe que dificilmente os clubes vão querer pagar muito por ele, então a decisão, tá? Os dirigentes do Flamengo estão aí decidindo, tá? Ficar com o jogador até o final do ano, tá? Se não chegar nada que o Flamengo entenda que vale a pena, mas o Flamengo vai pelo menos pegar uns 3, 4 milhões aí de euros, tem o São Paulo interessado, o Corinthians interessado, eles querem pagar merreca. Não, o Flamengo... E até tem a questão que o jogador tem que aceitar também. Então o Flamengo, pelo que está acontecendo aí, pelo atual cenário, vai acabar que o Flamengo vai deixar ele cumprir o contrato até o final do ano mesmo e não vai aceitar reforçar no meio da temporada aí algum clube brasileiro, tá? A não ser que chegue uma proposta de fora que o Flamengo nesse momento considera improvável, né? Então o jogador vai estar liberado para assinar um pré-contrato no meio do ano, né? Não vai, o Flamengo dificilmente vai aceitar negociar com clubes do Brasil, ainda mais com os caras querendo pagar merreca. A informação que eu tive é de 1 milhão, os caras oferecendo 1 milhão de euros, né? 2 milhões de euros aí para liberar no meio da temporada, para adiantar aí, para não ter que esperar até o final do ano. É surreal, né? É surreal. Um jogador como o Cebolinha, o Flamengo vai utilizar o jogador como se fosse um empréstimo até o final do ano, e aí depois vai perder. Infelizmente vai perder esse negócio inteiro aí. É surreal, cara. Essa situação aí do Cebolinha é lamentável, gente. Eu fico triste pela qualidade do jogador, né? A gente sabe que é um jogador de muita qualidade e a gente realmente fica triste. Então a informação aqui que a gente apurou, exclusiva, né? Segundo uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, não existe qualquer possibilidade do clube tentar a contratação de Caio Jorge nesta janela no meio do ano.
tá? Mesmo com o atacante tendo disputado apenas 12 partidas no Brasileirão. Internamente, a avaliação é de que o Cruzeiro não tem interesse em negociar com o Flamengo. Além disso, o Flamengo entende que não é possível fazer novos investimentos desse nível com frequência, principalmente em jogadores com valor de mercado tão elevado contratados, como foi o caso de Lucas Paquetá, tá certo? Então o Flamengo já fez um movimento grande, informação confirmada inclusive na Placar mais cedo pela Raíza Simplício, que o Flamengo não vai fazer grandes movimentações nessa janela agora, tá? Talvez no final do ano, mas agora não, e que inclusive o Flamengo vai precisar vender jogadores. O Flamengo vai precisar vender, tá? Então o Flamengo vai precisar fazer dinheiro. Por isso a preocupação com a questão do Everton Araújo. Que vai, chegando uma boa proposta, o Flamengo pode ser que venda. O Flamengo não deveria, o Flamengo deveria segurar. Ainda de acordo com essa fonte, uma alternativa seria envolver o Everton Cebolinha, que a gente estava falando também sobre isso, em uma eventual negociação, mas o problema é que essa fonte garante que o atacante dificilmente aceitaria essa transferência, ser envolvido numa negociação, já que seu contrato com o Flamengo se encerra em dezembro, tá? Outro nome que poderia ser incluído em conversas é o de Luiz Araújo, mas a tendência é que o Cruzeiro não demonstre mais interesse no jogador, tá? Então, é um negócio considerado aí totalmente improvável, essa questão que falaram, o Caio Jorge pode vir depois da Copa, não jogou o 13º jogo. A Raíza já falou que ele estava com dor muscular e tudo mais, com um incômodo muscular. Então, a questão do Caio Jorge, o Flamengo entende, a diretoria, a fonte ligada à diretoria passou pra gente que a avaliação é que o Cruzeiro não vai ter interesse em negociar o jogador e o Flamengo também entende que não é possível fazer investimentos desse porte aí nesse momento, tá? Mas o BAP falou que ia gastar 1 bilhão. O Flamengo, quando ele fala isso, ele fala no decorrer de 2 anos, fala também contando salários e uma série de outras situações, tá? Não é que o Flamengo vai sair contratando um monte de jogador, não é isso, tá? O Flamengo vai, a gente já falou, o Flamengo vai fazer scout, o Flamengo vai buscar contratações de jovens jogadores, e jogadores que possam ali suprir essas necessidades do Flamengo, e que não sejam tão caros assim. Então o Flamengo está avaliando isso tudo. Tem oportunidades de mercado, a gente pode voltar a falar sobre isso depois, mas tem oportunidades de mercado. Mas é isso, gente. O Flamengo, nessa realidade do meio do ano, ainda vai ter que vender jogador. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, aquele abraço, valeu, fui!